Vamos lá, então chegamos aqui na parte de ação de consignação em pagamento. É uma ação que muda o jogo, é uma ação interessante, né? Eu já falei alguns exemplos em sala de aula, vou repetir aqui para poder reforçar o nosso entendimento sobre esse tipo de ação que é considerada uma ação especial, uma ação de procedimento especial. Ah, mas por quê? Porque a norma prevê procedimento específico para esse tipo de ação. É um tipo de ação que não é condenatória, é uma ação declaratória e ela tem um objetivo que a gente vai começar a estudar aqui. Então, hoje, nesse momento, vamos falar sobre ação de consignação em pagamento, tá? Se você não me conhece, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito na matéria de Civil e Direito Processual Civil. Aqui na nossa playlist de Processo Civil 4, nós temos uma aula inaugural, onde eu recomendo que assista para se situar no tempo e no espaço, onde nós encaixamos o estudo da ação de consignação em pagamento. Então, a aula inaugural vai te ajudar a se sintonizar. A primeira aula, que é depois da inaugural, a aula 1, que eu considero comum, que é conteúdo já de ementa de graduação, tá? Vai trazer a diferença entre procedimento comum e procedimento especial, para a gente entender, se situar, né? Como é um procedimento comum? Nós vimos que o procedimento comum é um procedimento padrão. Quando não há nada normatizado para aquilo, é procedimento comum. E o procedimento especial? Nós temos uma lei especial para aquilo ou uma ação, um tipo de ação especial para aquilo. A gente vai começar a estudar agora as ações especiais dentro de um procedimento especial. Conceituar a ação de consignação em pagamento, identificar hipóteses legais de cabimento, entender o procedimento previsto no Código de Processo Civil e analisar exemplos práticos e jurisprudência. Situação problema. E se o credor se recusar a receber? Se eu tenho recusa do credor, eu tenho mora do credor. Se eu tenho mora do credor, posso ter mora do devedor, mas como o devedor estudou direito civil com a gente, estudou processo civil com a gente, ele não vai dar bobeira. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ação de consignação em pagamento, porque ele é devedor. Ele é reconhecido devedor, formalmente um devedor. Ele vai deixar de pagar se o credor não quiser receber aquilo que ele tem direito a receber? Não. Vamos fazer uma ação de consignação em pagamento, quando há recusa do credor. A função da ação como meio de extinção da obrigação, top. Natureza jurídica de ação declaratória com efeitos extintivos. Sim, declara-se que o devedor é devedor, porém tem o direito de pagar e o credor tem a obrigação de pagar. Se tem o efeito extintivo da relação com a quitação, com o adimplemento. Fundamentação legal para a ação de consignação em pagamento está prevista no Código Civil, está prevista também no Código de Processo Civil. Enunciados, jurisprudências, súmulas vinculantes também trazem esse assunto de consignação em pagamento. Mas é importante vocês se situarem que existe previsão legal de ação de consignação em pagamento no Código Civil e no Código de Processo Civil. Conceito. A ação de consignação em pagamento é um meio judicial ou extrajudicial utilizado pelo devedor para se liberar ou se libertar de uma obrigação quando houver dívida, não dúvida. Ou melhor, quando houver dúvida, recusa ou impedimento do credor em receber a prestação. Então, se o devedor não sabe a quem pagar, gera dúvida. Se o devedor sabe a quem pagar, porém o credor se recusa a receber, nós temos uma possibilidade de ação de consignação em pagamento. Ou se o credor tiver algum tipo de impedimento para receber a prestação, e aí se conseguir em juízo. A ação de consignação em pagamento tem previsão no Código Civil, nós já debatemos sobre isso, né? Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Eu coloquei embaixo. A extinção da obrigação somente ocorrerá quando a ação de consignação em pagamento for julgada procedente, pois caso haja improcedência, não há de se falar em extinção da obrigação em razão da dívida permanecer ativa. Então, se o cidadão se enquadra nesses três requisitos, dúvida de quem é o credor, recusa do credor, impedimento do credor em receber a prestação, ele consegue
cumprir esses 3 requisitos, ele tem uma ação de consignação em pagamento. Essa consignação em pagamento ela pode ser feita abrindo uma conta em um banco, que seria extrajudicial, depositando aquilo que ele entende que é devido pelo que é previsto no contrato, sabendo que a obrigação do credor é aquela de receber, notificando o credor de que há uma conta aberta para isso, ele pode fazer dessa maneira, ou ele pode ajuizar uma ação judicial, anexando, pagando, através de um processo judicial, mandando citar o réu, que no caso seria o credor, para que ele receba os valores que estão sendo depositados. Então, essa ação sendo julgada procedente, com relação àquela dívida específica, o devedor deixa de ser devedor. Se ela for julgada improcedente com relação àquela dívida específica, o devedor continua sendo devedor, logo não vai se romper o vínculo jurídico obrigacional com relação àquela dívida. Tá tranquilo? Hipóteses legais, eu coloquei aqui previsto, como está previsto no Código Civil. O credor não pode receber ou se recusa sem justa causa. O credor não comparece ao lugar, tempo e condição devida. Credor incapaz, desconhecido, ausente ou em lugar inóspito. Dúvida sobre quem tem legitimidade de receber, litígio sobre o objeto do pagamento. Então, naquelas condições, eu tenho uma demanda. É essencial a observância dos requisitos quanto à pessoa, tem que saber quem é, o objeto, o que eu vou ter de contraprestação, o modo e o tempo, tá? Então, procedimento aqui geral, casos especiais, temos aqui a previsão da consignação em pagamento no Código de Processo Civil. Nós sabemos que o Código de Processo Civil é a forma de manusear aquele trato que está previsto no Código Civil, então a gente vai manusear no procedimento judicial. A recusa do credor ou desconhecimento do credor motivam o ajuizamento da ação de consignação em pagamento de forma extrajudicial ou judicial. Podemos dizer que a base do conceito da consignação em pagamento é a mora do credor. Isso é a base. Temos que comprovar aqueles requisitos também. Se não tiver a comprovação dos requisitos, a ação não vai ter sucesso. É possível resolver a situação sem processo judicial? É possível, se o credor não recusar no prazo de 10 dias. Lugar do pagamento. Esclarecer que o local do depósito deve ser o mesmo do pagamento a que partiu do depósito, e que o depósito, se for confuso esse texto aqui. O local do pagamento é aquele determinado no contrato, tá? Se houver algum pagamento no local distinto determinado do contrato e aquele pagamento vier a acontecer de forma periódica, o local diferente do contrato passa a ser o local oficial para pagamento da dívida. Bom, é desse jeito que o artigo determina. Agora, sabe-se que o pagamento deve ser no local do credor. Se for pago no local diverso, não tem problema. As partes podem convencionar. O que é interessante do que está previsto no Código Civil sobre o local de pagamento, tudo que a gente tem de previsão no Código Civil pode ser avançado de forma diferente, desde que seja feito pactuado no contrato com vontade das partes. Tá? Então, se houver comparecimento em local diverso do que é contratado, eu posso fazer uma ação de consignação em pagamento porque o credor não estava no local avançado no contrato. Logo, ele dificultou, ele entrou em mora. Então, a mora do credor é a razão da ação de consignação em pagamento. Prestações sucessivas são aquelas prestações que se paga mês a mês. Então, em obrigações periódicas, o devedor pode continuar depositando no mesmo processo, ajuizando a ação judicial. Quando o vencimento é, por exemplo, no dia 5 de cada mês, todo dia 5 eu vou fazer o depósito no processo judicial. Como consta aqui no artigo 541, prazo de 5 dias após o vencimento da nova prestação, eu ajuizo a ação de consignação em pagamento, peço ao juiz, requeiro ao juiz um prazo para pagamento, o juiz concede, tá? Então, em 5 dias eu tenho que efetuar o primeiro pagamento. Faço, depois de 30 eu vou fazer outro, depois de mais 30 eu vou fazer outro. Então, eu faço pagamentos sucessivos, prestações sucessivas dentro de um processo judicial. Para ajuizar uma ação de consignação em pagamento, eu tenho que obrigatoriamente cumprir os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, ou seja, todas as petições iniciais de procedimento comum ou procedimento especial devem se respeitar
os requisitos do artigo 319 do CPC. Tá? Todas as ações têm que ter pedido líquido, pedido certo, o possível e determinado, certo? Determinado, possível e líquido. Se não tiver pedido líquido, incerto ou indeterminado, não vai haver a procedência da ação, vai haver confusão e aí a sentença vai ser de extinção porque a petição vai estar inepta sem cumprir os requisitos legais do artigo 319 do Código de Processo Civil, tá? Aqui embaixo eu falo sobre petição inicial, que eu avancei aqui. Extinção por aforamento. Aqui é 14, conceito. Falamos do conceito, lugar do pagamento, petição inicial. Pedido de depósito 5 dias, pedido de citação do réu, consequência do não depósito, extinção sem julgamento do mérito. Então, se eu peço para pagar e eu não pago, o juiz vai julgar extinto a ação sem resolução do mérito, porque eu não cumpri o requisito principal da consignação em pagamento, que é efetuar o pagamento em juízo daquilo que o credor tem direito a receber. Então, se eu não pago, a ação é julgada extinta. Tá? A contestação. O que o réu pode se manifestar na contestação? Alegar a ausência da recusa, ou seja, não estou recusando, eu quero receber. Não sei porque eu estou respondendo um processo de consignação em pagamento. Se eu tenho direito de receber, eu não estou recusando. Ou ele explica na contestação, justifica, que a recusa tem uma justa causa. Como, por exemplo, sou proprietário de um imóvel, o locatário realizou obra sem a minha autorização e está debitando do aluguel o valor da obra que eu não permiti, e é uma obra de benfeitoria voluptuária, alguma coisa supérflua do que está previsto no contrato, contra o que vem no contrato. Então, por essa razão, ele está me pagando a menor e eu não estou me recusando a receber, mas eu quero receber a diferença. Tá? Então, existe uma justa causa aí. Depósito fora do prazo ou lugar, aquele que paga em atraso e ainda quer que o credor receba sem juros e correção monetária. Depósito incompleto, a gente acabou de falar. Então, tem que o réu, no caso, o credor, informar no processo essas condições. Obviamente que quando há um depósito menor, o credor pode requerer no processo a complementação. E se o juiz identificar que houve um pagamento menor, ele pode decidir para complementar o pagamento. E aí vai ter o prazo de 10 dias para complementação do pagamento. Tá certo? E a gente vai avançar, porque isso a gente já esgotou em sala de aula. Aceitar depósito, aplicação por aforamento. Nós conversamos sobre aforamento de sala de aula. Foi bastante interessante. Como a consignação em pagamento se aplica nesse caso, na questão do aforamento? Nós temos uma situação, deixa eu voltar aqui. Nós temos uma situação em que, exemplo, eu sou proprietário de um imóvel, e aí eu passo esse imóvel, cedo o domínio para uma outra pessoa. Essa outra pessoa é considerada enfiteuta. Tá? O aforamento é um estudo que nós fazemos em direito real. A enfiteuta recebe a minha propriedade para usar, e ela vai usar e ela vai pagar um valor de pensão anual para mim. Tá? Demonstra interesse de comprar, eu enrolo, não quero receber, ela vai fazer o pagamento anual, eu boto aqui escrito para vocês, olha, o aforamento é um direito real sobre coisa alheia, onde o proprietário transfere o domínio útil do imóvel para a terceira pessoa, que é a enfiteuta, mediante pagamento de pensão anual, que se chama foro. A pensão anual se chama foro. O resgate do aforamento ocorre quando a enfiteuta exerce o direito de adquirir a propriedade plena do imóvel, pagando ao senhorio uma quantia de 20, correspondente a 20 pensões anuais. Então, se ela começar a pagar um valor de uma quantia de 20 pensões anuais, isso pode ser avançado de forma diferente no contrato, tá? Eu posso avançar de forma diferente. Então, ela vai ter direito à propriedade daquela coisa que era minha. Então, pode-se fazer com a negativa, a recusa do recebimento pelo senhorio do valor das 20 prestações, das 20 pensões anuais, houver a recusa, aí ela pode consignar essas pensões anuais ou as 20 vezes a pensão anual através de ação de consignação em pagamento judicial ou através de ação de consignação em pagamento extrajudicial. Tá? Então,
quando houver a recusa do senhorio, a enfiteuta, que é aquela que usa o imóvel do proprietário, pode efetuar o pagamento em consignação. Fundamentação legal, nós vimos que a consignação em pagamento está prevista no Código Civil e no Código de Processo Civil. As consequências da ação de consignação em pagamento: da procedência, obrigação extinta, não há mais dívida alguma ou débito. Na improcedência, o depósito retorna para o devedor, a obrigação permanece. Então, se tem improcedência e a obrigação permanece pelo devedor ao credor, pode se avançar algo diferente com a concordância das partes, e mesmo com a improcedência, o credor recebeu o valor que está depositado em juízo. Também pode haver o pedido do credor da liberação por alvará daquele valor pago mensalmente em obrigações periódicas. Isso pode acontecer também. Tudo vai depender do caso concreto. Há uma possibilidade de majoração de honorários se a recusa do credor for injustificada. Então, o advogado pode receber um aumento, uma majoração, no caso da recusa ser injustificada. Se ele justificar, ele vai ter uma matéria de defesa e aí o mérito vai ser julgado na ação. Tá? Então, fechando aqui, para a conclusão, há o entendimento de que a ação de consignação em pagamento é um remédio jurídico para a proteção do devedor. Tá? Obviamente, o credor, na condição de credor, pode provocar um atraso no pagamento para conseguir receber algum tipo de juros ou correção monetária, mas o credor tem esse remédio, ou melhor, o devedor tem esse remédio, que é a ação de consignação em pagamento, que é efetuar o pagamento comprovando a mora do credor. Ela deve ser manejada com cautela e a prova documental tem que ser robusta. Sim. Por que o credor não recebe? Tem que fundamentar. Como o credor não quer receber? Tem que fundamentar. Quais são os critérios da negociação? O que está previsto no contrato? Tem que juntar. A prova da recusa? Tem que juntar. É um instrumento essencial para evitar penalidades indevidas, com certeza, porque se o credor provoca a mora, o devedor não paga, o devedor vai ter que arcar com juros, multa, correção monetária previstas no contrato. Então, evita uma penalidade indevida para aquele inadimplente. Tá certo? Então, entendemos que a ação de consignação em pagamento é uma ação especial, de procedimento especial. Tem contestação? Tem contestação. Pode ter audiência? Vai depender. Na improcedência da ação, o credor pode levantar o valor depositado pelo devedor? Pode, se houver algum acordo entre os dois, houver a concordância do credor e a concordância do devedor, o credor levantando o valor depositado no processo vai abater da dívida existente aquele valor depositado. Então, a melhor recomendação para esse tipo de caso, na vida real, falando de prática, é o ajuizamento da ação de consignação em pagamento com depósito judicial, tendo em vista os juros e a correção monetária do valor depositado em juízo, do que a abertura de uma conta específica ou principalmente uma poupança que tem o cálculo de juros menor. Então, no insucesso da ação, o depósito judicial vai abater um saldo maior do débito do devedor. Num depósito de conta poupança, o abatimento já não vai ser tão satisfatório quanto o depósito de uma ação judicial. Beleza? Então, ficamos por aqui. Nos encontraremos presencialmente na próxima semana. Após, vamos gravar o conteúdo de uma forma mais simplificada para que esses termos técnicos e jurídicos fiquem mais consistentes